Boa tarde, Pai do Senhor. Vamos chegando. Segunda parte da nossa live, Servo Inútil. Quem estava aqui semana passada viu que foi terrivelmente terrível, né? Glória a Deus, glória seja dada a Deus por isso. E toda honra, toda glória é a Ele. Ele que fez todas essas coisas. Mas nós não conseguimos concluir, né? Eu tinha dito que nós concluiríamos essa semana para que possamos prosseguir na próxima semana, tá bom? Existe um desejo no meu coração de estar desenvolvendo o material dessas lives e disponibilizar para vocês, tá bom? Em forma de PDF. Então, permitindo o Senhor, talvez ainda essa semana esse material ele vai estar disponível para nós. Tá? E você consegue acessar aqui pelo meu perfil, é só você acompanhar todas as atualizações que nós colocamos aqui e você vai conseguir poder baixar esse material totalmente de forma gratuita, tá bom? Queridos, eu quero pedir a sua ajuda em algo muito importante. Eu tenho recebido uma reclamação dos seguidores de que minha live não está aparecendo para eles, conforme eu estou online. O Instagram não comunica que eu estou online, tá? E não aparece aqui pra mim também, muitas vezes que vocês entraram, que vocês estão comentando, né? Então, às vezes, infelizmente, a plataforma ela não tem colaborado comigo para, como eu posso dizer, para este projeto, para essa jornada. Então, eu quero te pedir um favor, né? Eu sempre te dou uns segundinhos. Se possível, encaminhe essa live aí pros seus amigos, encaminhe essa live pra gente que você sabe que assiste junto com você. Porque, volto a informar, né? O Instagram ele não está entregando, infelizmente, o meu conteúdo, né? Mas nós somos filhos de Deus, somos, né, o povo de Deus e não desistimos nunca. Então, você vai encaminhando aí para que a galera possa ter ciência, né? De que eu estou online e que eu estou ao vivo, né? Já pra gente começar a partir do pão. Porque muitas vezes eu começo a discorrer aqui o assunto e às vezes o assunto ele já tomou uma proporção, ele já, né, como eu posso dizer, ele já se expandiu e às vezes as pessoas, por não saber que eu já estou ao vivo, acaba perdendo, né, essa introdução, esse começo, né, e às vezes acaba ficando meio perdido. Então, para que você não fique perdido, ative as notificações no meu perfil. Então, quando, né, você ativando as notificações no meu perfil, quando eu entrar ao vivo, o Instagram ele vai te mandar uma notificação automaticamente. Depois de você ativar as notificações do perfil, eu peço também que você, toda segunda-feira a gente coloca aqui uma caixinha de contagem regressiva. Quando você clica nessa caixinha e você salva ela, você consegue receber também a notificação de que eu estou ao vivo. Então, toda segunda-feira a gente vai subir essa caixinha de notificação, você clica lá e aí quando ela concluir essa contagem regressiva, ela vai te informar e te avisar que eu estou ao vivo e você vai conseguir entrar aqui, tá bom? Gostaria também de mencionar aqui com vocês que quem é meu seguidor mais antigo sabe que toda live minha, né, tem uma batalha espiritual grande. Então, Instagram derruba, não entrega, não notifica, mas nós permanecemos firme, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. E agindo Deus, amém? Quem é que vai impedir? Ninguém vai impedir. Então, dados os devidos recados, a galera já tem chegado, nós vamos prosseguir, né? Não é continuar, é prosseguir da onde paramos sobre o que nós já começamos a partir o pão na semana passada e permitindo o Senhor, pretendo concluir hoje. Então, Mateus capítulo número 25. Ah, Estel, não consegui pegar a live na semana passada. E agora? Ela está no meu canal do YouTube, tá? Ela já tá lá ao vivo. Então, ao vivo, ó, ela já está lá na plataforma. Foi gravada ao vivo, né? Mas aí você acessa o meu canal no YouTube. O link tá na minha bio. Você entra na minha bio, acessa o link e você vai conseguir lá ver toda a introdução que eu vim falando, né? Sobre a questão da inutilidade. E agora eu quero aplicar isso de uma visão muito mais profunda, usando o texto bíblico de Mateus, capítulo de número 25. Então, nós estamos falando sobre o servo inútil, tá? A inutilidade, como que Deus trata isso. Eu quero continuar o nosso Partir do Pão a partir do verso de número 24. Mateus 25, verso de número 24, que diz assim:
Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor meu, eu sabia que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste, e colhes onde não plantastes. E temi. E por isso, presta atenção, e por isso fui e escondi teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Então seu amo lhe respondeu dizendo: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e colho onde não plantei. Portanto, devias depositar meu dinheiro no banco, e quando eu chegasse o teria recebido com juros. Tirai dele, presta atenção, tirai dele, pois, o talento, e o entregai ao que tem os 10 talentos. Pois a quem tenha lhe será dado, e lhe será acrescentado, mas ao que não tenha, mesmo que tenha, será tomado dele. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos lá. Eu oro para que o Senhor abra sua mente, abra o seu entendimento e você consiga compreender a profundidade daquilo que vai ser dito para nós pelo Espírito de Deus na tarde desse dia. Como eu bem disse, na semana passada, todos nós fomos gerados por Deus para sermos úteis nessa vida de acordo com o reino de Deus. Eu quero reafirmar uma verdade, que a vida ela não é natural, a vida ela é espiritual. Então, uma vez a vida sendo espiritual, todos nós recebemos uma vocação, ainda determinado na eternidade a respeito de nós, para a execução dessa vocação no tempo atual. Tempo esse, dado pelos dias do nosso nascimento, desenvolvimento, crescimento e permitindo o Senhor a nossa maturidade. Até aqueles que não vivem de acordo com o tempo que nós, pela nossa sabedoria humana, julgamos ser um tempo amplo, a saber, por exemplo, alguns aqui sabem, o meu filho mais novo, nós sepultamos ele ainda muito novinho, um bebê ainda, E dentro da sabedoria humana de uma mãe, nós entendemos que a lei da vida é que os filhos sepultem os pais, não os pais sepultem os filhos. Então, como mãe, eu tinha um entendimento que o Isaac foi sepultado cedo demais. A vida dele teve uma brevidade muito rápida. Dentro da minha sabedoria humana, óbvio, eu acreditaria que ele ainda nem teria vivido tudo que precisava viver. Mas na sabedoria de Deus, mesmo que aos meus olhos a existência do Isaac tenha sido breve, para Deus ele cumpriu exatamente o tempo determinado do teu propósito na terra, Então, para nós, dentro do nosso cronos, é curto. Para Deus, foi o tempo determinado dentro de sua sabedoria. Então, mesmo que esse tempo, no nosso entendimento, seja breve ou extenso, todos nós nascemos com um propósito dado por Deus ainda na eternidade. Esse propósito é um propósito para que sejamos úteis, ok? E qual é a utilidade desse propósito? Reconquistar aquilo que outrora o inimigo nos tirou por conta do pecado de Adão. Quando nós olhamos para o princípio no jardim, nós vamos ver que a primeira bênção que Deus estabelece é uma bênção territorial. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem, dizendo: multiplicai, sede fecundo, sujeitai a terra. Então Deus está dando um território ao homem, e Ele está dizendo ao homem: multiplique sobre esse território, seja fecundo nesse território, avance nesse território. Só que por conta do pecado, o homem acabou pegando o que era seu por direito para domínio, autoridade e governo, e por meio da escravidão do pecado entregou na mão do seu inimigo. O que Deus nos estabeleceu como vocação? Reconquistar esse território que é nosso por direito, dado por herança. E aí, por meio do sacrifício salvífico de Cristo e a sua redenção, temos a oportunidade de novamente sermos reposicionados nesse lugar. Entendendo isso, precisamos compreender que por mais que haja, preste atenção no que eu vou te falar agora, por mais que haja bênção, favor, benevolência, graça de Deus, para que sejamos participantes de sua herança e coparticipantes dessa herança juntamente com Cristo, não existe nada entregue por Deus sem que haja,
a vocação ou o chamamento ao investimento do trabalho. Então você vai ver, né? Deus poderia, eu ensino isso aqui principalmente para os mais novos, para os meus filhos mais novos, e eu falo isso para eles. Tudo aquilo que nós vemos na Bíblia, que Deus fez sem ele precisar ter feito, ele está fazendo para que se torne um exemplo para os seus filhos, né? Então vamos lá. Deus não precisava ao 6º dia descansar. Por que Deus descansa? Porque Deus está mostrando, o descanso ele é necessário para vocês. Então reproduzam aquilo que eu fiz. Eu falo sobre a criação, que Deus poderia simplesmente fazer um ciclo na eternidade, soprar e dizer, né? A terra está pronta, está tudo feito. Mas a Bíblia insiste em dizer que Deus trabalhou durante 6 dias a respeito da criação. Então Deus respeitou as etapas do trabalho. E a Bíblia afirma que o nosso Pai, o nosso Senhor, trabalha até hoje. Então o trabalho, esse trabalho que a Bíblia afirma, correlacionada a uma prática, a uma atividade divina, não é o sentido desse trabalho que nós conhecemos, que está ligado à exaustão, ao cansaço, né, ou aos extremos físicos. Esse trabalho que a Bíblia afirma, correlacionando a divindade, a Bíblia está falando de um trabalho que está relacionado à explicação de utilidade. Então, se podemos, né, substituir esse termo que nosso Pai trabalha até o dia de hoje, podemos afirmar da seguinte forma, sem ferir o texto: e o nosso Pai é útil até o dia de hoje. Então, quando nós pensamos sobre reino de Deus e trabalho, não podemos pensar no trabalho dentro de um sentido de exaustidão, de extremos físicos e daquilo que nós temos que fazer por obrigatoriedade. Quando pensamos em trabalho que está correlacionado com a nossa vocação, precisamos vincular esta realidade à utilidade. Sendo assim, o que Jesus está falando dentro da parábola? Havia 3 servos, 3 que o seu senhor lhe confiou uma responsabilidade. Essa responsabilidade e essa vocação foi dado a cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor jamais vai abrir a porta da utilidade para alguém sem antes analisar as estruturas deste alguém, compreendendo se ele é ou não é capaz de executar aquilo a qual lhe foi confiado. Então, tudo aquilo que o Senhor confia a nós, como disse aqui na semana passada, Ele confia dentro de sua sabedoria, compreendendo que temos estrutura suficiente para executar aquilo a qual Ele nos confiou. Temos estrutura física, emocional, espiritual e intelectual. Então, essa estrutura, ela está apontando o seguinte: ele ou ela poderá exercer essa funcionalidade de acordo com o que lhe foi proposto. Oi, Davi, um beijo. Vocês estão vendo aí? Oi, tia. Eu sou professora voluntária numa ONG e aí eu tenho alunos muito amáveis e eles estão aqui. Que bom, Davi, que você está aqui. Hoje você não vai ouvir sobre interpretação textual. Hoje você vai ouvir sobre a palavra de Deus. Então fica aí e quero comunicar que sexta-feira eu estou de volta aí com vocês em sala de aula, tá bom? Vamos lá. Continuando de onde eu parei. Quando esse senhor, né, investe para esses servos essa responsabilidade, ele está dizendo simplesmente: trabalhem. Eu estou dando para vocês aqui uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A um eu dei 5, a outro eu dei 2 e a outro eu dei 1. E aí, no decorrer da história, da parábola, você vai perceber que quem tinha 5, né? O que ele fez? Gerou mais 5. Aquele que tinha 2 foi e gerou mais 2. E o que tinha 1, o que ele fez? Enterrou na terra. E eu não vim falar sobre o servo útil, eu vim falar sobre o servo inútil. Esse que deveria ter gerado de acordo com a sua capacidade e acabou
enterrando este talento sobre a terra. O que recebeu 5 gerou 5, o que recebeu 2 gerou 2, mas o que gerou 1 minimamente deveria gerar mais 1. Mas ele foi e enterrou na terra. Aquele que deveria ser útil escolheu ser inútil, mesmo recebendo uma responsabilidade menor que os demais. E eu quero já começar aqui, falar com você, trazer algumas informações sobre o original desse texto, para que você possa entender o que Deus está falando. Quando o texto diz assim, que os que foram bem-sucedidos negociou esses talentos que receberam, essa palavra negociou, Jesus está falando em aramaico. Então essa palavra negociou, ela significa trabalharam, labutaram, executaram e empenharam-se. Então eu vou repetir para você que gosta de anotar. Trabalharam, labutaram, executaram, realizaram e empenharam-se. Esse negociar que a Bíblia está falando, não está falando de negociar dentro de um sentido de comercialização. Está falando de um negociar a respeito de um posicionamento de execução a respeito de decisões comportamentais. Então eles pegaram o que foi confiado e em cima disso, dos talentos que lhe foram confiados, labutaram, trabalharam, executaram e empenharam-se para gerar em cima do que confiou a eles algo mais. Aí, por que eu vou explicando sobre o servo útil e vou fazendo o contraponto com o servo inútil? Lembrando que o nosso foco aqui é o servo inútil. Então, se os que foram bem-sucedidos trabalharam, labutaram, executaram, realizaram, empenharam-se, isso quer dizer que o inútil que escolheu enterrar na terra não trabalhou, não labutou, não executou, não realizou e não empenhou-se. E ele vai dar a justificativa dizendo, isso aqui mexeu muito comigo. Senhor meu, olha a justificativa dele. Senhor meu, eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde não plantastes, e temi, e por isso fui e escondi o teu talento. Sabe o que está dizendo? Olha, eu não trabalhei, eu não me empenhei, eu não labutei, eu não executei, eu não realizei, porque minha justificativa é que o Senhor é severo. Então eu temi ao Senhor. Preste atenção. Eu temi ao Senhor. E temendo ao Senhor, sabendo quem o Senhor é, para não, parafraseando, para não correr o risco de falhar e o Senhor cobrar a minha falha, eu preferi enterrar, não mexer com esse talento, esperar o Senhor voltar e te devolver ele. Só que aí estaria ótimo essa justificativa se não houvesse uma resposta do Senhor. Porque olha o que ele responde no verso número 26. Então seu amo lhe respondeu dizendo, servo mau e preguiçoso. Sabe o que o servo está dizendo? Você está afirmando que não trabalhou, executou e labutou porque temeu o seu fracasso, temeu fracassar e ser cobrado diante disso. Não, não, não. Você enterrou porque você foi preguiçoso. Ou seja, ser inútil é ser aliançado ao espírito da preguiça. Então, quando nós falamos de preguiça, nós não estamos falando somente de não fazer. Porque existe uma grande diferença entre procrastinar, dizer que não vai fazer e daqui a pouco se faz, dizer que vai fazer em um determinado horário e fazer depois, e existe uma grande diferença em não fazer. Então, quando o seu amo chama o servo de preguiçoso, está dizendo, você escolheu não fazer. Então ele vai esconder a sua preguiça. Ele vai esconder a sua preguiça numa justificativa do caráter de justiça do seu Senhor. O que ele está dizendo?
Eu tinha medo do Senhor, eu temi. Quando na verdade eu sou tão preguiçoso que é mais fácil eu me esconder atrás do Senhor do que assumir o comportamento de labutar, trabalhar e não me entregar, fazer além. Fazer além. Então a preguiça, quando nós falamos de preguiça, nós não tratamos simplesmente de executar. Para você que gosta de anotar, anote. Quando falamos de preguiça, estamos falando de não fazer mediante o que te foi solicitado a fazer. Tem mães aqui me ouvindo agora nesse momento, e se você não é mãe, você já foi filho quando criança. Então eu tô falando com os adultos, a grande maioria daqui é adulto. Você pensa, ou quando você pediu seu filho para fazer, ou quando você foi criança. Dizia assim, olha, dobra as roupas. Aí você, ao invés de dobrar as roupas, você embolava tudo e guardava. O que sua mãe falava para você? Ou o que você fala pro seu filho? Deixa de preguiça, faz direito. Então preguiça não tem a ver com não fazer. Está dizendo em não fazer de acordo com aquilo que te foi solicitado. Então nós estamos tratando o que é divino e que tem um valor incalculável com ações preguiçosas, não fazendo de acordo com aquilo que nos foi exigido. Então, lá vai, né? Lá vai. Lá vai. A respeito da nossa vocação e das nossas responsabilidades, existe uma medida de graça que nos foi imposta sobre comportamentos exclusivos nossos e individuais que devemos executar. Vou te dar um exemplo, como eu dei aqui na semana passada. Existem profetas, mas nem todos os profetas irão em países. Existem mestres, mas nem todos os mestres ensinarão multidões de pessoas. Existem evangelistas, mas nem todos os evangelistas farão conferências dentro de estádios lotados como um grande conferencista evangelista chamado Billy Graham. Cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade e o talento que nos foi confiado, tem uma medida de graça, de responsabilidade que deve ser executada a respeito dos nossos comportamentos e decisões. Só que nós estamos nos ausentando desse lugar, usando justificativas que são inválidas e infundadas para continuar no nosso estado de preguiça. Eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho estrutura emocional suficiente. Eu não tenho sabedoria o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Lá vai as suas justificativas. Para que você continue aceitando permanecer em sua zona de conforto. Eu amo uma frase, eu já pesquisei na internet, essa frase ela não é vinculada a ninguém, né? Dentro da base de conhecimento na internet. Mas acredito que é de algum pensador que até hoje nós não sabemos quem é. Mas, certa feita, me ensinaram a seguinte frase: o maior tribunal do homem é a sua própria consciência. Nunca mais eu me esqueci dessa frase. O maior tribunal do homem é sua própria consciência. Por que esse servo está chegando para esse senhor e está dizendo: eu temia ao Senhor, por isso que eu enterrei o talento, porque eu sabia que era senhor severo. Essa justificativa não é para o Senhor. Foi essa justificativa porque o texto diz que o Senhor confiou os talentos e depois empenhou uma grande viagem. Então, essa justificativa não começou no momento quando o Senhor voltou e pediu a prestação de conta. Essa justificativa nasceu no momento que ele decidiu enterrar o talento na terra. Por quê? Porque ele precisava de um discurso para a sua própria mente. Ele precisava de um discurso da sua própria mente para que a sua mente não se rebelasse contra ele mesmo e arrancasse ele da zona de conforto. Então, para que ele continuasse pela sua própria mente, sendo validado na sua zona de conforto e pela sua preguiça permanecesse ali, ele criou uma justificativa. Não, é melhor enterrar do que ser cobrado por um fracasso. Quando, na verdade, a raiz não é o temor, a raiz é a preguiça.
Então nós estamos elaborando justificativas que não são as verdadeiras justificativas para continuarmos em sem ser cobrados pela nossa própria consciência. Então, para que a nossa consciência não fique emanando mensagens pra gente dizendo: preguiçoso, você tá fazendo muito pouco do que você deveria fazer, você não tá fazendo o suficiente, você não está trabalhando o suficiente, você não está se empenhando o suficiente. Sabe o que é mais fácil dizer? Que eu não sei fazer, que eu não tenho inteligência o suficiente para fazer, que eu não tenho estrutura para fazer, que eu não tenho capacidade para fazer, que eu não tenho recursos para fazer. Quando, na verdade, quando o Senhor me confia uma responsabilidade, Ele já está me confiando, sabendo que eu tenho todos os recursos, sejam físicos, sejam estruturas emocionais, seja estrutura intelectual, ou seja estrutura espiritual, para executar aquilo a qual me foi dado. Então, palavra para você, no dia de hoje, nessa segunda-feira, né, que eu costumo dizer que as nossas lives aqui da semana, da segunda-feira, ela vai reger toda a nossa semana. Então, para você, se o seu talento ele continua enterrado debaixo da terra, não é porque você tem temor de fracassar, é porque na verdade você não quer trabalhar. Quando você diz assim: eu tenho medo de não aguentar pagar o preço, então é melhor não aceitar. Na verdade não é temor, é preguiça de não querer pagar o preço. Existe um preço a ser pago pela vocação? Sim. Seria hipocrisia minha, ou até mesmo um romantismo ilusório, né, dizer que não existe um preço a ser pago pela vocação. Óbvio que precisa ser pago. Eu vou dar um exemplo para vocês a respeito da minha vocação. Existe... Esses dias eu estava dormindo muito pouco para poder dar conta de toda a demanda. Ontem eu dormi 14 horas. Eu cheguei e eu dormi 14 horas. Por quê? Porque eu estava cansada. Estava exausta. O meu corpo estava no seu limite. Porque tem um preço. Para que eu dê conta de tudo que me foi confiado, tem um preço. Claro que esse preço, e eu estou sentindo a graça de Deus enquanto eu libero essa palavra, claro que esse preço vai me exigir renúncia, como eu falei de forma muito detalhada aqui na semana passada, entrega, investimento. Escute bem o que eu estou te dizendo. Haverão vocações que nós não receberemos salários financeiros para executá-los. Existem vocações que nós precisaremos pagar para trabalhar. Fazer investimentos financeiros. Eu estou falando aqui exclusivamente sobre finanças. Quando falamos de trabalho, esperamos o quê? Trabalhar, entregar o meu tempo, entregar a minha mão de obra e receber um salário por conta disso. Mas existem algumas vocações em Deus que é trabalho. E ao invés de você receber um salário pela sua vocação, você vai precisar investir ainda do seu bolso nessa vocação. O que é isso? Isso é entrega, isso é um preço a pagar. Isso é um preço a pagar. Existem vocações que nós vamos pagar o preço do nosso tempo. A saber aqui agora, isso aqui é execução de uma vocação. Você está já algumas semanas caminhando comigo, aprendendo algumas coisas. E eu estou investindo aqui o quê? O meu tempo, o conhecimento, o meu investimento nos livros que você está vendo aqui atrás e fora os outros que você não está vendo. Isso é um investimento que eu fiz. E que recompensa palpável dentro da visão humana eu estou recebendo? Nenhuma. Não há um depósito na minha conta bancária de um valor exato para que você esteja recebendo isso aqui. Mas é minha vocação. Então toda segunda-feira eu preciso fazer uma renúncia de um horário, eu preciso fazer uma renúncia de um tempo de preparo, eu preciso fazer uma renúncia de um tempo de entrega para que a minha vocação seja estabelecida. Então seria ilusório, né, dentro de uma visão romântica, dizer que cumprir as nossas vocações não vai requerer de nós um preço. Vai. Aqueles que vão pagar o preço por meio das finanças, aqueles que vão pagar o preço por meio do tempo, aqueles que vão pagar o preço por meio de amar os que não querem ser amados e não receber amor de volta.
Porque existem pessoas que Deus coloca eles em lugares e ambientes onde outras pessoas precisam aprender sobre o amor de Deus. Ele precisa entregar esse amor, mas não receberá o amor de volta. Renúncia do seu ego. Renúncia das suas emoções, porque dói, machuca você amar alguém na hora que você escolhe ser retribuído. Ao invés desse povo te amar de volta, eles te recusam. Eles te rejeitam. E é no meio dessa rejeição que quanto mais eles te rejeitam, mais você empenha o amor de Deus, que esse muro de resistência vai sendo quebrado. E o amor de Deus vai sendo infiltrado. Estou falando sobre estratégias específicas. Então há sim um investimento. Precisará haver uma renúncia, até mesmo, quem sabe, de tempo de descanso, de tempo de lazer. Então você vai precisar investir alguma coisa, você vai precisar empenhar alguma coisa, você vai precisar entregar alguma coisa. Mas muitas vezes nós enterramos o talento debaixo da terra, não é por temor, é por preguiça de não querer renunciar e entregar tais coisas que eu acabei de declarar. Então, quando a gente não quer assumir o nosso ego, porque preguiça é quando o nosso interior egocêntrico, que quer nos colocar acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa, não é declarado de forma verbal, transparente e sem máscaras, nós omitimos esse ego transvestido de preguiça, dizendo que é temor, e não é temor, é preguiça. É preguiça. É preguiça de perder para ganhar. É preguiça de perdoar primeiro para receber depois. É preguiça de ter que semear, sem saber se vai colher ainda nesse tempo presente. Então nós estamos nas nossas zonas de conforto, nos escondendo do nosso Senhor, dizendo, Senhor, a gente é criativo nos nossos discursos. Nós somos criativos. Alguém chega, né? Nossa, olha, não, eu não posso, sabe? É uma grande responsabilidade. É assim que a gente fala. Nossa, é uma grande responsabilidade. Tem gente melhor e mais bem preparada do que eu para executar. Discurso hipócrita. Porque na verdade a declaração deveria ser: não, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu sou preguiçoso, então eu não aceitei o desafio. Porque é um desafio. É um desafio. É um desafio. Então é mais fácil dizer que está com temor de não conseguir cumprir o desafio do que de fato assumir que você é preguiçoso. Só que nessa tarde o Senhor te trouxe aqui nessa live para quebrar todos os altares de preguiça na tua vida. Nós estamos vivendo um tempo, eu tenho declarado isso de maneira exaustiva, nós estamos vivendo um tempo que nós não temos mais tempo para perder tempo. Tempo que você tinha para perder já foi. E aí eu falei aqui na semana passada, né? Uma vez que você já perdeu tempo, agora não é mais tempo de andar, agora é tempo de correr. Você está precisando correr. Por quê? Porque quando era para andar, você estava perdendo tempo. Então é tempo de correr. E aí, né, prosseguindo com o nosso com o nosso discernimento aqui pela palavra, eu quero trazer outro entendimento para você. Olha o que o texto diz. Saindo, presta atenção, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Abriu uma cova ao quê? Olha o significado. Partiu, desistiu, se entregou à preguiça. Eu fiz questão de anotar essa preguiça aqui dentro do conceito de se entregou, porque existe uma grande diferença entre ser tentado pela preguiça e se entregar à preguiça. Existe uma grande diferença nisso. Ser tentado e se entregar.
Vamos lá. Abriu uma cova. Presta atenção. Eu quero que você entre no texto comigo. Eu costumo dizer que a Bíblia, a gente não tem que apenas ler a Bíblia, nós precisamos meditar nas Escrituras. Então, ao mesmo tempo que eu leio, eu preciso meditar. O texto está dizendo que ele recebeu um talento, saiu. Então, quando dá essa ideia do verbo sair, saiu e abriu, esses dois verbos em conjunto está dizendo que ele tomou uma decisão e executou essa decisão. Então, quando ele recebeu o talento, automaticamente a sua mente foi bombardeada de pensamentos, como a nossa também é bombardeada de pensamentos. Seja lá qual for os pensamentos que a mente dele foi bombardeada, esses pensamentos querem provocar uma decisão. Quando o texto diz, abriu uma cova, está dizendo que o que era pensamento tomou forma em decisão. Então, se ele abriu uma cova, essa cova quer dizer algo profundo. Ele não abriu uma cova em fração de segundos, preste bem atenção. Ele não abriu a cova em frações de segundos. Ele precisou usar tempo, empenhar força e trabalhar abrindo uma cova para enterrar. Você está entendendo? Ele abriu uma cova. Gente, ele pegou um instrumento, seja pá, seja lá o que ele pegou, para abrir a cova no chão. Então ele empenhou força, ele empenhou tempo para poder abrir a cova e depois enterrar. Peraí, se ele empenhou força, tempo, entre aspas, trabalho, por que ele não empenhou essa mesma força para desenvolver o talento que ele recebeu, para desenvolver a vocação? Porque enterrar não é analisado por nós como trabalhar, porque nós estamos tendo uma ação dentro da zona de conforto, e essa ação dentro da zona de conforto não é traduzido pela nossa alma como trabalho, porque nós precisamos empenhar muito menos daquilo que empenharíamos se decidíssemos produzir. Então é mais fácil abrir a cova do que empenhar força para trabalhar. É mais fácil. A zona de conforto é mais fácil. A preguiça, anote aí que eu anotei aqui. A preguiça é a propensão para não trabalhar, gosto de estar prostrado ou de se levantar tarde, demora ou lentidão em agir. Então vamos lá. Vamos lá? Existe um tempo determinado para a execução daquilo a qual nos foi confiado, ok? Vou repetir. Existe um tempo determinado para a execução daquilo a qual nos foi confiado. A nossa vida, ela tem como base, né, as estações. Então tem coisas que precisamos executar na estação do inverno, outras na estação da primavera, outra na estação do outono, outra na estação do verão. Só que quando eu decido ser aliançado à preguiça, eu perco esse time de executar no momento certo que eu tenho que executar. Então acharam, né, uma palavra bonita para a preguiça. Hoje chamam a preguiça de procrastinação, como se procrastinar fosse menos pior do que ser preguiçoso. Quer ver uma coisa? Eu vejo muitas vezes nós assumindo a nomenclatura de procrastinadores, falando assim, olha, eu tô procrastinando fazer isso, mas nós não conseguimos afirmar como desvio de caráter dizendo, eu sou preguiçoso. Porém, a procrastinação nada mais é do que a preguiça transvestida com um nome menos pior. Porque procrastinação é lentidão em agir. Lentidão em agir é preguiça. Eu tenho que fazer aquilo ali, naquele tempo, naquele determinado tempo. Mas a preguiça toma conta de mim de uma forma que eu não executo. Por quê?
Aí aqui vai apertar um pouquinho, né? Por que nós somos preguiçosos? E nos chamamos de procrastinadores? Porque a prioridade da nossa vida ainda continua sendo a gente. Sendo nós. Quando na verdade a prioridade da nossa vida deveria ser estar em Deus. Por que alguém procrastina? Por que alguém é preguiçoso? Simples. Porque eu não estou sentindo vontade de fazer. Porque eu não tenho desejo de fazer. Porque eu não gosto de fazer. Porque eu não sinto prazer em fazer. Nós recusamos atividades que nos desafiam, justificando que não gostamos de fazer tal coisa. Mas não gostar não é sinônimo que não precisamos. E por que nós nos agarramos a esse sentir? Não gosto, não quero, não desejo, porque nós somos egocêntricos. Estamos priorizando o sentir, ao invés de sermos escravos do propósito. É incômodo para o meu cérebro ficar me desgastando com isso. É incômodo para as minhas emoções me ficar desgastando. Só que calma. Nem tudo que não gostamos de fazer não quer dizer que não precisamos fazer. Eu estava pensando sobre isso ontem. As maiores lições que Deus me deu e ajustou e alinhou o meu caráter foi executando responsabilidade, fazendo aquilo que eu não gostava de fazer. E no desenrolar, no caminhar da execução, foi gerado em mim o amor por aquilo. Mas eu precisei começar. Então, a preguiça, o que eu estou apontando para você aqui? O preguiçoso nada mais é do que aquele que tem um altar de idolatria chamado ele mesmo. Porque vamos lá, eu vou usar aqui uma conjectura muito simples para você entender, uma conjectura muito simples. Vamos dizer que você, né, como eu sempre falo, eu sempre busco aqui falar para as mulheres, porque a grande maioria do meu público são mulheres, mas homens peguem a sua medida de graça dentro da sua realidade, tá bom? Vamos lá, vamos dizer que você precisa fazer o almoço. E aí você sabe que a rotina depende que o almoço esteja pronto determinada hora, porque se o almoço não estiver pronto determinada hora, vai bagunçar o resto do dia. Mas aí de repente a sua mente começa a dizer assim pra você: menina, você tá trabalhando tanto. Menina, você investe tanto nessa família e não te reconhecem. O tanto que você precisa ser reconhecida. Menina, quanto tempo tem que você não tira um tempo pra você? Aí você vai alimentando. Eu tô pegando... A louça é só um exemplo. É só um exemplo. Aí a mente vai alimentando. Aí o que você faz? Quer saber de uma coisa? Só hoje eu mereço tirar um tempo pra mim. Vou assistir um seriado. Aí vai lá, deita, senta, assiste seriado. Assiste o seriado. Aí tá lá assistindo o seriado. Naquele momento, né, seu cérebro está sendo alimentado daquela dopamina, né, a respeito de um roteiro fantasioso que é uma fantasia que está de trás de uma tela, nunca vai se tornar realidade. Só que de repente a hora passou e as crianças têm que almoçar, não tem nada pronto. Aí começa a correria, porque a criança está dizendo que está com fome. A criança precisa ir para a escola. Aí uma coisa vai embolando outra, a criança vai dizendo: mãe, tô atrasada, vai começando a te cobrar, porque não é responsabilidade da criança, é tua responsabilidade. Aí atrasa. Sabe o que acontece? A cobrança gera em você uma resistência, não só de resistência, como uma irritabilidade. Aí você começa a descontar na criança a sua irritabilidade. Ô menino, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Aí tá a criança: mas eu vou me atrasar, mas eu tô com fome. Aí começa aquela discussão, começa aquela irritação, começa aquele mau humor. Só que isso vai se estendendo até a noite. E aí pessoas que não têm culpa, não tem nada a ver com isso, começam a receber frutos da tua preguiça. Porque na verdade você deveria ter levantado aquele determinado tempo e ter feito o que era para você fazer. Então pessoas estão colhendo frutos da nossa preguiça
Porque estamos sendo cobrados mediante aquilo que nós não entregamos no tempo certo para entregar. Esther, você está dizendo para mim que eu não tenho que descansar? Você está dizendo para mim que eu não posso tirar um momento para mim? Você está dizendo para mim que eu não posso olhar para mim? Você está dizendo que eu não posso me cuidar? Não é isso que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Abre a sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo número 3, por favor. Quem está entendendo diz amém. Que às vezes vocês vão ficando em silêncio. Algumas coisas eu consigo ler, outras coisas eu não consigo ler. Eu consigo mais ler quando eu paro assim, ó, pra ler. Então você que tá entendendo, né? Eu quero saber se você tá entendendo. Então você escreve, eu estou entendendo. A minha Bíblia, enquanto isso, Eclesiastes, capítulo de número 3. Aí vocês ficam em silêncio. Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Amém, amém, que vocês estão entendendo. Vamos lá, Eclesiastes capítulo número 3 diz o seguinte: há um tempo, presta atenção, há um tempo determinado para todo assunto debaixo do sol. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar-se o que plantou. Tempo de matar e tempo de dar vida. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de perder e tempo de buscar. Tempo de atar e tempo de desatar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter um tempo de cuidar de você, de olhar para você, de priorizar você. Eu estou dizendo que a preguiça nada mais é que deixar de fazer o que você precisa fazer naquele tempo que foi determinado para aquela responsabilidade ser executada. É sobre isso que eu estou falando. Então a preguiça é não executar naquele tempo determinado que eu preciso executar, trazendo justificativas que são hipócritas e que priorizam meu ego. Se é tempo de trabalhar e eu não trabalho, eu sou preguiçoso, porque eu estou priorizando um descanso que eu julgo ser necessário. Então, quando a Bíblia fala, voltemos lá, para Mateus capítulo 25. Quando a Bíblia fala sobre esta questão da preguiça, está dizendo demora, lentidão ou ausência de execução no tempo determinado. Os que trabalharam, e aqui eu já estou caminhando para encerrar, os que trabalharam ouviram o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Opa. Sobre o muito eu te colocarei. Cansamos de ouvir esse versículo atribuído a um contexto financeiro. Mas na verdade esse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou te colocar, o contexto está vinculado a trabalho. Utilidade. O que está dizendo? Você foi fiel trabalhando com pouco. Agora eu vou te colocar no muito após essa fidelidade. Então, para quem gosta de anotar, anote, por favor. Utilidade é prática de fidelidade. Vou repetir. Utilidade é prática de fidelidade. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito eu vou te colocar. Você foi útil, trabalhou, agora eu vou te prosperar. Tem pessoas que não prosperam, veja bem, ouça bem o que eu vou te dizer. Tem pessoas que não prosperam, não é porque adulteraram, roubaram, mentiram, enganaram. Tem pessoas que não prosperam porque são preguiçosas. Não, Esther, mas eu não sou preguiçoso. Eu acordo no meu horário certo, não atraso no meu trabalho, chego no meu trabalho no horário certo, bato meu ponto no horário correto, saio, venho embora. Mesmo assim eu não tô prosperando. Não está.
Porque essa fidelidade, ela está dizendo de você trabalhar afinco. E trabalhar afinco é fazer além. Quer ver uma coisa? Vai apertar um pouquinho, tá, gente? Vai apertar um pouquinho. Sua responsabilidade é pegar o lápis. Mas você sabe que seu amigo está precisando da caneta. Você tem a capacidade de levantar da mesa, ir até o depósito, pegar o lápis, ver a caneta, mas voltar só com o lápis, porque você está dizendo, minha responsabilidade é só o lápis. Por isso que você não prospera. Porque esse ser útil... Gente, põe uma coisa em sua mente, na tábua do teu coração. Ser útil é ser útil ao reino de Deus, onde quer que ele seja estabelecido. E aí, o reino de Deus nada mais é do que fazer tudo andar em convergência e funcionar perfeitamente. Então Deus sempre me colocará em lugares e ambientes aonde eu posso ser uma extensão do reino de Deus, para que naquele ambiente todas as coisas funcionem em convergência, para que tudo funcione perfeitamente. Isso quer dizer que às vezes eu farei além do que me foi pedido. Fazer além. A gente não faz além, não prospera. Tem pessoas, eu estou falando de da autoridade em nome de Jesus, tem pessoas que dizimam e ofertam e não prosperam. Por que não prosperam? Porque são preguiçosas. A preguiça se tornou um altar do seu coração. Esse servo que Jesus está falando de um homem de condição servil. Gente, eu tô lendo para você o significado literal da palavra no aramaico. Jesus falou em aramaico. Então eu fui lá, peguei essa palavra no aramaico e traduzi ela ao pé da letra. Esse servo significa homem de condição servil, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Atendente. Olha aí por que a gente não prospera. Porque primeiro colocamos os nossos interesses para depois colocar o interesse do outro. Deixamos de prosperar. Haverá momentos que a gente vai fazer uma especialização, que a gente vai fazer uma preparação, que a gente vai fazer um curso. Não que aquilo vai nos gerar um benefício imediato para nós, mas porque aquilo vai nos capacitar para servir ao próximo. Você está entendendo? Mas não fazemos. Não prosperamos. Quando ele diz servo bom, esse bom, olha o que ele está dizendo. Útil, saudável, agradável, amável, alegre, excelente, honesto e honrado. Vai apertar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu falo isso muito pra Juju aqui em casa. Eu falo pra ela, não adianta você fazer com um bico desse tamanho. Você precisa encontrar alegria no servir. Nós nos tornamos inúteis porque fazemos questão de colocar na nossa face o nosso descontentamento com a responsabilidade que nos foi exigida. Eu tô indo, mas eu quero que todo mundo saiba que eu não tô indo feliz, então não vai. Pra ir mal-humorado, de cara fechada, de forma ranzinza, é melhor que você não vá. Não faça. Quando ele diz servo bom, ele está dizendo, olha servo, você é útil, você é saudável, seja saudável em suas palavras. Eu tô indo, mas não conversa comigo não. Aí quando você abre a boca para falar, só sai dessa fonte palavras doentes e enfermas. Não vai. É melhor que você não vá. Porque se for para servir, se for para fazer, que nas suas palavras haja amor. Que nas suas palavras haja saúde. Mesmo que essas palavras sejam para confrontar alguém. O que é saúde? Saúde é ter palavras que gerem vida em alguém, mesmo que seja para confrontar esse alguém. Quer ver uma coisa? Você vai, mas as suas palavras valorizam quem não tem valor e desvalorizam quem tem valor, porque você foca que serviço tem a ver com network. E serviço não tem a ver com network. Serviço tem a ver com propósito. Então nem todo mundo que está no meu círculo
É uma porta de acesso que eu preciso. Aí nós estamos confundindo serviço com network. Não, peraí. Se eu elogiar fulano, se eu elogiar ciclano, se eu elogiar Bertano, se eu falar o que ele quer ouvir, nossa, é uma aliança que eu preciso. E aí você desvaloriza quem aparentemente não é uma porta de oportunidade. Só que na verdade servir não tem nada a ver com network. Servir tem a ver com fidelidade ao teu propósito. Então a gente está valorizando e validando quem Deus está reprovando. Esquecendo de que as nossas palavras precisam ser saudáveis. E muitas vezes ser saudável não é elogiar quem não precisa ser elogiado. Muitas vezes ser saudável é falar de acordo com a coerência do Espírito. Tem momentos que alguém que a gente ama não precisa que a gente passe a mão na cabeça com palavrinhas amorosas, com textos românticos e poéticos. Muitas vezes ser saudáveis nas nossas palavras é ter discursos que vai afiar o outro para o seu próprio crescimento, mesmo que haja amor. Nós estamos deixando de confrontar quem amamos porque não há saúde nas nossas palavras, porque acreditamos que o network está acima do compromisso com aquilo que nós fomos vocacionados a servir. E não é. Ser saudável nas palavras é compreender que eu preciso falar a coisa certa, no momento certo, inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso que está dizendo, servo bom, você é útil, saudável, agradável, amável, alegre, excelente. Esse aqui, eu falei que eu já estava encerrando, já vou encerrar. Gente, anote, em nome de Jesus. Isso vai entrar na sua cabeça, no nome de Jesus, vai. Não pela Esté, mas pelo Espírito que está aqui. Anote aí, por favor. Bom não é ser excelente. Anote. Bom não é ser excelente. Tem uma frase que eu tenho pavor dessa frase. Eu ouvi ela alguns anos atrás e foi suficiente para ela me apavorar. Ela diz assim, ó: melhor mal feito do que não feito, desejando ser perfeito. Eu detesto essa frase, né? Que às vezes a gente diga assim, ó: melhor feito do que perfeito. Não. Melhor feito do jeito que era para ser feito, com excelência do feito. Melhor feito do jeito que era para ser feito, com a excelência do feito. Essa frase de melhor feito do que é perfeito é discurso de preguiçoso, gente. Eu preciso fazer com excelência a altura da estatura que eu possuo. Qual é o teu excelente? Eu não estou falando que o teu excelente precisa ser na estatura do meu excelente. Ah, alguém escreveu aqui, tem a também, melhor do que nada. É outra também, elas são gêmeas, andam de mão dada. Ah, é melhor assim do que nada. Não, discurso de preguiçoso. Você precisa ofertar a excelência de acordo com a tua capacidade e mais. E se você julgar que aquela capacidade ainda não está no nível que se deve chegar, procura estender a tenda da tua capacidade. Peraí, o que falta para me ser melhor? O que falta para eu ir além? No mundo de tecnologia tão avançada, onde podemos buscar recursos de aprendizado, estamos na nossa zona de conforto, aceitando em ser bons e não excelentes. E eu vou apertar você um pouquinho. Você não gosta de receber de Deus e nem do reino de Deus o que é bom, você gosta do que é excelente. Se Deus te der o bom, você ainda protesta. Não, Senhor, o Senhor é um Deus de excelência. O Senhor pode ir além, pode dar mais. Se você está na igreja, quer ver como é que a gente é tão hipócrita? Vem um irmãozinho. Eu vou te mostrar como é que é a nossa hipocrisia. Vem uma irmãzinha, melhor dizendo. Vem uma irmãzinha que a gente sabe que tem uma condição financeira abastada. Aí é seu aniversário, ela te dá um presente. Vamos lá, comprou um presente lá na loja do amigão, né? Que custou R$ 9,99. Você fica feliz pelo presente, mas quando você abre, você fala, nossa, mas ela podia me dar algo melhor, era melhor nem ter me dado. É isso. Você podia oferecer mais e não oferece. Por conta da sua preguiça. E ainda diz, melhor ter dado que não ter dado nada. Não, era melhor não ter dado. Porque você está dando algo aquém da tua capacidade, fica feio.
Então, ser servo bom é ser servo excelente. Aí ele vai dizer, ó, servo bom e fiel. Esse fiel do original está dizendo verdadeiro. Pessoas que mostram-se fiéis nas transações de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo ou quem em que se pode confiar. Aqui eu vou mais profundo, nisso aqui. Você pode ser útil, saudável, agradável, amável, alegre e excelente. Mas se você não for alguém que se pode confiar, você não concluiu com êxito aquilo que te foi imposto. Tem pessoas que não sabem guardar nem aquilo que Deus fala para elas e nem aquilo que os outros confiam o coração a eles mesmos. Vai apertar mais um pouquinho. Existem momentos, né? Existem coisas que Deus fala para nós e que nós não podemos trazer a público. Deus precisa confiar em nós, que Ele deu uma revelação, mas aquela revelação não é para ser declarada naquele momento. Eu tive a oportunidade, a graça de Jesus, de poder estar ministrando no sábado. E Deus me deu uma mensagem pelo sábado pela manhã para falar sobre uma ordem de Josué. Josué vai virar para o povo e vai dizer assim, ó, vocês vão marchar em silêncio. Não é para falar, não é para sussurrar. Olha quem está falando. Não grita, não fala e não sussurra. Qual é a ideia? Não emite som nenhum. Só que aí ele conclui dizendo, mas quando eu falar para vocês gritai, aí então gritai. Sabe o que Josué está falando? Gente, fiquem em silêncio, sejam fiéis. E qual é a vertente dessa fidelidade? Ficando em silêncio. Você não consegue nem guardar os segredos que Deus fala com você. Com essa sua boca aberta, fala tudo e fala. E elogia. E fala poemas. E discurso, e sonhos, e profecias. E fala o que viu, e fala o que ouviu. E fala. Não é fiel. Aí por isso que as pessoas não confiam em você. Porque quem muito fala, pouco retém. Anote aí, quem muito fala, pouco retém. Por isso que às vezes Deus quer depositar em você grandes níveis, mas você não acessa esses níveis porque você ainda não consegue transmitir a outros uma aparência de confiabilidade, lealdade, sabendo reter palavras. Eu preciso saber falar no momento certo e me calar. A Bíblia vai dizer, né, que sabe aquele que mais ouve do que fala. Então a gente só fala. Aí fala porque quer mostrar pro outro. Aí fala porque entre linhas quer mandar um recado pro outro. E vai falando, aí fala. Uma coisa que me assusta muito. Uma coisa que me assusta muito. É a capacidade que nós temos de trazer palavras proféticas a público nas redes sociais que Deus ainda nem cumpriu. Aí vamos dizer, né? O culto foi transmitido, Deus levantou um profeta. Aí foi gravado o culto, a gente vai lá, pega a gravação de tela, vem aqui para a rede social, né? E expõe um mistério em Deus sem nenhum tipo de equilíbrio e discernimento pelo Espírito. Porque a gente não sabe se calar para falar no momento certo. A Bíblia está dizendo, ó, no momento certo vocês gritem, mas agora não é para falar, não é para sussurrar, não é para fazer nada. Se calem. Então, existem muitas vertentes amplas para falar sobre fidelidade e lealdade, mas o que o Senhor, né, me inspirou para o dia de hoje foi sobre como nós nos tornamos infiéis e desleais por não saber reter palavras, falar pouco. Obrigada, Lê. A Lê acabou de escrever aqui. O secreto caiu em desuso. Isso aí. Sobre qual texto que ela está falando? Mateus capítulo 6. Verso 6. Então você entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará a público. O pai te recompensará a público, não é você, crente. Mas não, a gente fala tudo.
Eu estava conversando com a minha irmã no sábado, e a gente veio compartilhando pão, e eu falei algo pra ela que depois eu mesma fiquei pensando. Eu falei assim, Cacá, Deus não vai permitir a gente acessar algumas mesas e ouvir algumas coisas, porque nós não temos estrutura para reter a nossa língua. Porque assim que a gente sai daquele ambiente, a gente já começa, nossa, você viu o que a pessoa falou? Nossa, meu Deus do céu. Aí pega aquela situação e traz em um momento nada a ver, sabe? E fala sobre aquilo num momento nada a ver, que ninguém levantou a pauta, ninguém levantou a tese. E você está expondo mesas e informações que foram para aquele dia e para aquele momento. Gente, tem coisas... Eu tive uma oportunidade alguns anos atrás, né? Eu tinha uma dúvida bíblica a respeito de um assunto escatológico, e eu tive a oportunidade há anos atrás de me assentar à mesa com um pastor muito sábio, sabe, o que ele tem de pastoreio, eu acho que é quase o dobro da minha idade, só pra você ter uma ideia, quase o dobro da minha idade que ele tem de pastoreio. E aí ele se assentou na mesa comigo e começou a me explicar, eu não precisei perguntar. O Espírito inspirou ele e foi me explicando aquela dúvida que eu tinha dentro de uma visão escatológica. E aí, o Espírito de Deus me trouxe um entendimento muito, muito interessante. Falando assim, isso aqui é alimento para você. Mas às vezes nós somos tão imaturos que a gente já pega aquilo, já quer transformar num sermão, já quer transformar num estudo, já quer levar a público coisa que Deus está falando. Ei, calma. Eu falei para você. Eu expliquei para você. Eu contei para você. Então você está dizendo que Deus não quer nos ensinar? Quer. Só que será que todo mundo já está no mesmo tempo, na mesma estrutura e na mesma estatura para se alimentar com o peso desse tipo de alimento? Talvez não. E aí eu quero dar para os outros mocotó que só aguentam no momento tomar leite puro. Então a gente não sabe nem reter as coisas que Deus fala pra gente. Os sonhos, as promessas, as revelações. E o pior, não sabemos guardar o coração das pessoas. Para mim, esse é o mais pior ainda. É por isso que você não acessa lugares e alguns níveis ainda. E eu espero que depois dessa live você acerte suas veredas, no nome de Jesus. Você não sabe guardar o coração das pessoas. Quando alguém te conta alguma coisa. Eu tenho uma experiência com Deus, né? Alguns aqui sabem. Eu tenho a vocação de ministrar e navegar nas águas aí da libertação. Então é muito comum as pessoas me procurarem e fazer confissão de pecados. Eu ouço, né, confissão de pecados. E é muito interessante, e aqui eu tô falando especificamente para líderes nesse momento. Pessoas confessam o pecado delas com você, e nas primeiras divergências, nos primeiros conflitos, você é o primeiro a expor o que te foi dito em secreto como arma de justificativa e defesa. Nós não precisamos da nossa justiça própria para nos defender expondo a vergonha do outro. Então, a respeito dos nossos conflitos interpessoais, isso não me dá direito de pegar o que o outro confiou seu coração a mim e usar isso como arma de defesa e justificativa pessoal, tornando-nos desleais e infiéis, servo mau e infiel. Isso vale não somente para líderes, mas isso vale também para conflitos familiares. Para que eu possa me defender dentro de um conflito familiar, eu pego histórias passadas e levo a público como justificativa de uma defesa própria. O Senhor te chama de servo mau e infiel. As nossas... preste bem atenção. Você será muito mais julgado pelo que você faz no seu dia a dia do que de fato no que você serve dentro do templo. Dentro do templo é muito pouco do que aquilo que estabelece a estrutura da nossa vida. Quer ver uma coisa? Servo mau e infiel. Reclamamos tanto que os mistérios da igreja não estão mais retidos e escondidos, mas somos os primeiros a usar as nossas redes sociais para propagar a vergonha do meu irmão. Longe de mim ser alguém que propague vergonha. Para quem me acompanha aqui nas redes sociais, pode perceber que eu não me envolvo em assuntos polêmicos, não expresso nem opinião política eu expresso aqui. Por que você não expressa opinião política? Porque não tem que se levantar homens e mulheres de Deus para falar sobre política? Não, porque eu não entendo de política. Simples.
Se eu não entendo de política, eu posso dar uma opinião, tá entendendo? Infiel e não verdadeira. Então eu deixo com que Deus fale por intermédio da boca dos irmãos que Deus levantou para este negócio. Para que eu vou usar de polêmicas para poder se sobressair com uma voz de autoridade? Não, eu posso falar naquilo que Deus me dá autoridade. Deus me dá autoridade para falar aqui com você hoje sobre servo inútil e infiel. Quando alguém me pergunta assim, o que você acha? Eu falo, irmão, não entendo. O que eu entendo é de princípios bíblicos. Então, quem está no poder hoje não está seguindo os princípios bíblicos. Vou voltar em quem tem pauta de princípios bíblicos. Mas e se não cumprir a pauta? É com ele Deus, e quem Deus colocou lá dentro, eu estou orando e vambora. Então nós estamos sendo servos maus e infiéis porque queremos falar com autoridade e autonomia naquilo que nós não temos autoridade e autonomia para falar. Aí Jesus diz, sobre o pouco foste fiel. Ou sobre, o que é esse pouco? Multidão, quantidade ou tamanho, grau, intensidade, leve ou desprezível. Achei muito interessante essa frase que colocaram aqui agora. Reconhecer nosso lugar, nossa utilidade é necessária. Isso aí. Eu não tenho problema nenhum, mas um dia eu já tive, tá? Mas hoje eu não tenho problema nenhum de chegar e falar assim, olha, sobre esse assunto aqui eu ainda não entendo. Mas eu vou procurar saber, se eu puder te explicar futuramente, eu vou te explicar. Mas hoje eu ainda não entendo. Isso aí tá falando com o nosso ego, né? Porque aí quando a gente quer fazer o que nós não fomos chamados para fazer, a gente acaba deixando de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Né? Você vê que a gente vai invertendo os valores. E aí ele vai dizer, ó, sobre esse pouco foste fiel. Qual é esse pouco que você foi fiel? Esse pouco, ele traduz assim, ó, intensidade, quantidade, tamanho, grau